Fala galera, mais um vídeo aí, mais uma raça brasileira. A gente tá que tá, hein, cara. Essa primeira parte nós vamos falar com o Leonel, que é um cara que manja tudo de história das raças, né? Como vocês sabem, ele já é figurinha carimbada aqui no canal. Ele é da página do Instagram Raças do Brasil, tá aqui, né, embaixo da carinha dele aí, ó. Raças do Brasil. Segue lá, rapaziada, que é um trabalho muito legal. E aproveitando que vocês estão seguindo, estão já dispostos a nos ajudar, curte esse vídeo aí para ele ter um alcance maior, para todo mundo saber o que é um Boca Preta sertanejo, o que é um cão sertanejo, o que é um pé duro, o que é um animal desse lá do Nordeste lá e o que vai fazer. Se vocês tiverem dúvidas, utilize esse espaço aqui embaixo aí para comentar alguma coisa que é legal e aproveite e se inscrever aí, né, galera? Pô, está quase chegando a 1.000 aí, tá duro, hein? Eita, nós. Mas é isso aí. Fala aí, Anel, beleza, cara? Como é que tá, cara? Como é que tá a Be- história das raças brasileiras aí, cara? Opa, Pablo, beleza, mano? Cara, estamos aí, né? Eu não sou especialista, o melhor de todos, mas eu sou um curioso, né? Eu sempre me defino dessa forma. E é um assunto aí que a gente que gosta de cachorro sempre gosta de pesquisar, gosta de ouvir mais. Então, estamos aí para bater um papo, trazer um pouquinho da história do que eu pesquisei, do que eu conversei com pessoas aí da região Nordeste, né? Que tem esse cão como uma preciosidade, né? Você até usou do Fila, um tesouro também nacional que até pouco tempo atrás era totalmente desconhecido, né? Da sinofilia, vamos dizer assim. Eu acho que todas as raças nacionais são o nosso tesouro, né, cara? A gente anda, a gente acaba indo buscar lá fora. A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Mas a gente acaba esquecendo aí que as nossas raças, elas têm já embutida nela, já incluída nela a rusticidade e principalmente a história, né, cara? E às vezes uma história de conquista, às vezes uma história de ajuda e às vezes uma história de sobrevivência, que acredito que seja a história aí do Boca Preta hoje, cara, Boca Preta sertanejo. Então, cara, pra gente começar o papo aí, putz, como que você acha que começou essa raça? Quais são os cães aí que começaram na formação dessa raça aí, velho? Cara, antes até da gente chegar nessa parte, eu queria pegar um gancho nisso que você falou, de quanto a gente não valoriza, né, muito as raças, né, e os animais nativos aqui. E as pessoas até têm uma ideia meio diferenciada. Primeiro de tudo, né, o que é uma raça, né? Eu estava até pesquisando isso quando eu fui montar a página, né? E raça é um conjunto de indivíduos de uma espécie, né, que tem características físicas e comportamentais em comum e que essas características são transmitidas para as outras gerações, né? Então, primeiro de tudo, porque quando a gente escuta muito do sertanejo, por exemplo, hoje, até vendo alguns comentários, fala, isso aí é um caramelo, isso é só um vira-lata, tudo mais, porque a galera, de fato, não conhece muito bem como se formam as raças, né? Então, a gente sabe, raça é esse conjuntinho, são parecidos, têm as características em comum, mas como é que se forma, né? Tem alguns criadores que falam assim, pô, eu crio uma raça aí que tem 2.000 anos de história. Tem, sei lá, tal raça vem lá do tempo dos faraós. Mas esse conceito de raça, né, cara, ele é relativamente novo. A gente tem os tipos de cães antes das raças, e só a partir ali do final do século XVIII, final do século XIX, começo do século XX, que começam aí a selecionar as raças puras, né, como a gente tem hoje, as raças com studbook, com pedigree, tudo certinho. Até então, o que a gente tinha eram tipos de cães ancestrais, né? Ou, como tem na literatura, os landraces, que nada mais é do que landrace, né? É land race, raça da terra. Então, são os tipos de animais que já existiam, ou também chamados raças tradicionais, raças da terra mesmo, né? Que eles se formam por uma função ou por estar adaptado em determinado ambiente. Então, você tinha um grupo de animais que chegava numa região ali, ele ia se adaptando às funções que eram exigidas naquele local, e depois, pela seleção, pela pressão que exercia, e por estar cruzando só aquele grupo de animais, eles tinham características próximas, e que depois, com o passar do tempo, quando veio essa questão da sinofilia, se formaram daí as primeiras raças, que daí começaram a cruzar somente dentro daquele livro de registro, né? Então, acho que é importante falar isso, porque a galera pensa, puxa, qual que foi a origem específica dessa raça? Tem, né, cara, muitos animais que vieram desses landraces eram mestiços que, com o passar do tempo, foram se selecionando ali pela região e pela função.
No caso do sertanejo, cara, pesquisando, a gente sabe que a região Nordeste foi uma das primeiras que recebeu importação de animais, lá no século XVI, o início da colonização. Veio gado, veio cavalo, veio ovelhas, né? Os europeus chegaram aqui na América e encontraram assim várias possibilidades de utilização dos animais, uma natureza pujante, né? Muito rica, e começaram a trazer animais que eles iriam utilizar aqui na região. Então vieram, como falei, gado, enfim, animais de criação. Só que a galera às vezes pensa, puxa, então eles vinham lá de Portugal e da Espanha e vinham direto aqui para o Brasil, ali principalmente para Pernambuco, aí no Sudeste, né? Também teve a São Vicente, né? O Porto de São Vicente foram os dois principais de entradas de animais domésticos aqui no Brasil. Só que eles não vinham de uma maneira direta, era uma viagem muito longa, né, cara? Então, no meio do oceano ali, a gente tem alguns conjuntos de ilhas que são colônias de Portugal e Espanha. Então, a gente tem ali na costa da África, tem Cabo Verde. Então, Sim. muitos animais, eles vinham ali de Cabo Verde, por exemplo. E, além disso, a gente tem mais dois arquipélagos. Tem os Açores e tem as Ilhas Canárias. Então, o pessoal saía da Península Ibérica com seus animais, faziam muitas vezes paradas nessas ilhas, né, para até se reabastecer. Nisso, eles pegavam animais das ilhas, deixavam outros animais nas ilhas, que já tinham um clima mais próximo do que eles encontrariam aqui no Brasil. Então, o mesmo que aconteceu com os cavalos, o gado, né? Hoje tem o gado corraleiro pé duro, tem o cavalo crioulo nordestino, nada mais natural que também viessem os cães. Lá da costa da África, por exemplo, hoje a gente tem um tipo de cachorro africano, que eu não sei nem se dá para a gente chamar de raça, um tipo, que é o Africanis. Então, já existiu Africanis lá, que, por sinal, também foi lá para Cabo Verde, por exemplo. Lá em Portugal, um dos principais tipos de caça, de cães de caça, perdão, era os podencos, né? Isso. Que é um cachorro de tipo muito antigo. As teorias dizem que os podencos se formaram de cães ainda lá do tempo do Antigo Egito, que foram com os fenícios lá para toda a região mediterrânea. Então, se você começa a ver as ilhas, né, desde a Itália até chegar ali em Portugal e Espanha, existem desses cães de caça, os podencos, e outro dos tipos mais antigos que tem são os lebréis. Então, todos esses animais ali, eles, como eu falei, não existia o conceito raça pura, cruzava só entre eles, e eles eram utilizados para caça. E além disso, tem aquele famoso cachorro aí que a gente escuta na sinofilia, que eram os alões, né? O alão, ele não era também uma raça pura, né? A gente escuta aí, os alões existiam, deram origem a centenas de outras raças, mas eram muitos cruzados. Você pegava um galgo, cruzava com um cachorro de presa e eram os alões. Toda essa mistura, ela veio com os colonizadores para ajudar na lida do cotidiano, né? Por exemplo, hoje a gente tem ali nesse meio do caminho, como eu falei, nas Ilhas Canárias, até o nome Ilhas Canárias, às vezes a gente aqui Ilhas no de cães, português né? associa exatamente Ilhas de Cães. E a galera às vezes associa com Eu passarinho, achava mas que era não. canarinho. Eu também, nos primeiros momentos quando eu vi, e cara, quando eu comecei a ver, tem muitos animais que existem lá nas Ilhas Canárias que são quase versões das raças brasileiras, por exemplo, de porco, de cabra, por exemplo. E lá a gente tem várias raças que foram levadas com os espanhóis. Tem o podenco canário, tem o marroreiro canário, por exemplo, que é um cão de gado. Ele é dizem, né? Entrou na formação do presa. Nos Açores, a gente tem o fila de São Miguel, e a gente associa o fila também com o nosso fila brasileiro, que é o moloção. Enquanto o fila de São Miguel, ele é um cachorro mais esguio, principalmente o tipo mais antigo, né? Que eles falam serem descendentes dos alões. Então, todo esse pool de cães vieram aqui para a costa do Brasil e foram utilizados para caça. A gente tinha uma fauna, existe uma fauna sensacional aqui no Brasil, e também para lida com o gado, né? Então, esses cães, esses mestiços vieram, se adaptaram à região e foram utilizados também para essas funções, principalmente de lida com rebanhos e de caça, né? Então, se a gente fosse falar assim, qual é a provável origem dos cães sertanejos, né? Essa origem mais antiga. São esses cães de caça, podencos, galgos, eventualmente sangue de alões, que também chegaram ali na região Nordeste e foram se adaptando às condições ali do local. Caramba, que aula, meu. Nossa Senhora.
Fala uma coisa. Cara, que aula, velho. Parabéns, bicho. E Valeu. você acha que eles chegaram que tem uma ideia de data, assim, mais ou menos da formação? Cara, desde a segunda metade ali do século XVI, 1550, mais ou menos, já começaram a vir com mais intensidade aportar ali na região do Pernambuco, né, da capitania de Pernambuco, no Recife, esses navios que traziam animais. E uma coisa que a gente percebe, cara, é que onde o homem ia com seus animais de criação, vinham também cães. Então, eu acredito que desde aquele século XVI, século XVII, já começaram a vir essas ondas migratórias e já vieram os primeiros cães, que depois foram descendo até, por exemplo, chegar em Minas Gerais, esses cães mais voltados para caça, e depois formaram, inclusive, o Fila brasileiro e o Veadeiro Nacional, que são cães de tipo bem antigo, né? Então, se a gente fosse chutar, os primeiros foram ali século XVI, século XVII, que já tem alguns indícios. Até tem um depoimento era um padre francês chamado Claude Abdeville, se eu não estou equivocado. Ele veio em 1612 para cá. E quando ele veio, ele ficou ali no Maranhão, na região Nordeste. Tem isso até citado pelos criadores de cão sertanejo, que apontam isso, né? E ele começou a descrever como que era o lugar e tudo mais, e ele já viu que com os indígenas, né, com os índios, já tinha um tipo de cachorro que era muito utilizado, que os índios apreciavam muito para caçar, e também outra função, né? O, as pessoas têm a ideia de que os índios vieram aqui e vieram para os portugueses ganhar espelhinho. Não foi bem assim, né? Mas uma das coisas que eles gostaram muito quando os europeus chegaram foi o cachorro, sabia? Porque os índios viviam em conflitos, né? Viviam em guerras entre tribos e tudo mais, e o cachorro ele era uma ferramenta mais do que para caçar, ele também era para alertar. Então, os índios já gostavam muito dos cães quando eles viram, né? Eles foram usados para caçar índios, é uma realidade da história, né? Muito da conquista europeia aqui na América foi na base da utilização de cães, mas os índios acabaram se beneficiando também desse fator do cão ser uma ferramenta de alarme e também na caça. Então, desde 1614, cara, para você ter uma ideia, já tem relatos de que junto às tribos de índios tinham cães ali na região Nordeste. Voltando ao Boca Preta sertanejo, ele hoje está incidente. Ele chegou pelo porto lá do Pernambuco, né? Deve ser o Porto de Recife antigo, aquele porto muito bonito lá, inclusive. E ele se espalhou. Ele está onde hoje? Localizado? Qual é a localização assim, geográfica que ele está? Cara, o cão sertanejo, né, em suas diferentes, porque o sertanejo é um landrace, né, uma raça da terra, que há pouco tempo iniciou um processo de reconhecimento. Então, onde você tem toda essa região da Caatinga e do Nordeste, mais da zona da mata, existe muito cão sertanejo ainda. Então, ele é espalhado desde o Piauí, tem no Maranhão, tem na Paraíba, toda a região Nordeste existem esses cães. As pessoas também colocam, às vezes, que o cão sertanejo é uma versão do podenco crioulo, ou podenco brasileiro, né? Que é essa adaptação dos cães de caça que vieram junto dos colonizadores. Eu procuro pensar que, pela força de adaptação do Nordeste, cara, porque o Nordeste é um lugar de alguns extremos, é solo pedregoso, ressecado, é calor extremo, a vegetação da caatinga, Caatinga é muito ela difícil, né? exato. A força seletiva feita em cima desses cães forjou um tipo específico do Nordeste. Então, apesar de existirem alguns cães parecidos, o próprio Veadeiro Nacional, do tipo antigo, se você vê a morfologia deles, é parecido com os cães sertanejos. Mas a adaptação dele ao Nordeste, eu acho que é um tipo específico ali da região. Então, hoje, eu vejo que se você for andar ali pelo sertão, conversando com várias pessoas ali, eu participo de alguns grupos de criadores de cavalo crioulo nordestino e do corraleiro pé duro, e sempre eles colocam, vão uma fazenda, tá lá os cachorros, né, no terreiro, estão ali sempre exercendo suas funções ali de ajudar na lida, né? E isso, cara, puxa, tem muitos relatos, assim, também de quanto esses cachorros são também importantes na vida do sertanejo ali, né? Poxa, imagina. Nossa, agora acho que um pouco menos, mas imagina você com falta de água, você um clima árido, uma dificuldade de arrumar proteína. Nossa senhora, cara. Esses cães aí são umas verdadeiras máquinas, né? Extremamente adaptados ao ambiente, né, cara? Por acaso você sabe Exato, cara, foi uma
Pode falar. Não, eu ia falar só isso, que foi uma seleção, assim, que esses cachorros passaram. Cara, que, assim, ele era, tem até um relato, né, de um autor, até isso aqui eu peguei uma colinha, Gustavo Barroso, que ele é um cearense, né, e ele escrevia sobre muitas coisas ali do sertão, e ele fez todo um texto falando sobre os cães, né, e ele falou, o sertanejo foi predador e presa ali, né, então ali ele matava e morria, quando digo matava, porque assim, cara, pensar naquela situação, né? Às vezes você não tinha nem para você, não tinha como pegar e tirar do seu para tratar um cachorro. Então, os cães eles se viravam, eles caçavam um lagarto, caçavam um mocó, né, que é um pequeno roedor que existe lá, e ao mesmo tempo parecia um gato murisco, parecia um animal e o cachorro se tornava presa, né? Então foi uma seleção muito ferrinha que eles passaram. Fazia a guarda, né? Nem que não seja um cão de ataque, assim, de defesa, é um cão de alarme também, né? Aquela Exato. foto, só uma curiosidade, aquela foto famosa lá do Lampião, era um Boca Preta ou era fila? Eu tenho uma dúvida daquilo ali. Então, né, cara, o Lampião, ele tem vários relatos que todos os grupos dele ali, todo o período que ele teve no cangaço, ali, no século XX, né, 1920, por aí, ele sempre teve cachorro perto dele, sempre teve cães e assim, os cães sertanejos, como eu falei, como ele era um mestiço, né, se a gente pensar, o que que esses landraças, eles têm algumas características em comum, mas sempre você vai encontrar, um é mais alto, outro é mais baixo, um mais encorpado, um mais esguio, então, assim, pensando na região, e pensando na forma, assim, das fotos, das imagens, eu chutaria que ele está mais para um biotipo, né, para um fenotipo do cão sertanejo do que para um fila. Mesmo que, como eu falei, esses cães que chegaram ali na região, vindo de diversas partes, né, eles foram também descendo. Então tem o Rio São Francisco, que vai acompanhando, né, tem o Rio dos Currais também, a região dos Currais, né, onde é levado o gado. Então é possível que os mesmos ancestrais, ou parte dos ancestrais que entraram na composição do fila, porque existiam uns filas bem mais esguios, também tenham ancestralidade do campo sertanejo. Mas nesse caso do Lampião, eu acho que colocaria mais com o biotipo dos cães sertanejos. É, eu também acho, cara. Também acho porque eram cães que serviam muito para alarme, né? Os macacos na época lá, que eram os policiais, eles chegavam perto, os cães já começavam a latir, né? De longe, né? Cara, e você sabe que eles tinham muito apreço, né, pelos cachorros. Teve até porque na época assim virou um faroeste brasileiro, né? E a imprensa tinha o Diário de Pernambuco, né? Desde aquela época já gostava de acompanhar. E teve até um relato que da morte de um cachorro, acho que era Dourado, o nome do cachorro, que dali chegou a patrulha, tal, começou aquele fuzuê, o cachorro atacou o soldado matou ele e saiu no jornal, no Diário de Pernambuco até. Ah, morre um cão do Lampião e tudo mais. Então, é até uma curiosidade, né? Que quanto eles eram apegados a esses cães. Tinha vários, Corisco, tinha, esse era Dourado, o nome deles, não estou equivocado. É, para você ver a importância, né, dos cães, né, cara? Mesmo sendo do lance, mesmo sendo do bandidismo, né? É legal pra caramba. Eu gosto demais disso, né? Cara, por que Boca Preta? Com sertanejo é simples de entender, né? Pé duro, todos os outros nomes, mas Boca Preta é meio estranho, né, cara? Cara, eu acredito que virou uma denominação comum, porque de fato, muitos cães, né, desse tipo, eles têm aquela máscara negra aqui na cara, mas não é a única cor. Existe o cachorro que eles chamam canindé, né, que é o preto e canela, né, que é a marcação típica da cabra canindé, inclusive, né, da ovelha canindé. E também tem cães um avermelhado, então são diversas colorações, mas talvez por causar um impacto visual maior, né, acabou sendo mais forte esse nome do Boca Preta. Então, até vendo alguns textos, né, eles mencionam exatamente isso, que apesar do nome, se tiverem os animais com uma com padronagem assim, da estrutura dentro do que eles desejam para a raça, não tem nenhum problema. Se o cachorro não tiver a boca preta, está dentro da genética ali dos cães. Pô, você falou agora e eu me lembrei, cara. Eu procuro superficialmente, claro, literatura e tem pouquíssima coisa de Boca Preta, né, cara? Aliás, é uma característica das raças, né? Tirando o Fila e o Terrier brasileiro, é muito difícil você. Tem bastante também do, do Bull Boxer, não. Bull Boxer também tem, né? Que é o dog brasileiro, mas do Bulldog campeiro também. Agora o resto é muito difícil, cara.
É muito difícil você achar uma literatura de fácil acesso, cara. Aí você vai para Facebook, o Orkut tinha bastante coisa, né? E Tinha. agora me sumiu, cara, não tem mais nada, é muito difícil, né, cara? Pô, por que que você acha que é tão difícil assim a gente achar literatura do que é nosso, cara? Cara, é complicado. Talvez, assim, são diversos fatores, né? Diversos fatores. Assim, a gente tem até os marcos da história mesmo do Brasil. A gente sabe que são mais versões do que fatos, a narrativa dos fatos, né, que aconteceram. Então, e por serem animais que estavam ali no cotidiano, né, cara, muitas pessoas até hoje é, não sabem que aquilo faz parte de um Andrace, por exemplo. Recentemente, a CBKC fez uma postagem falando sobre os cães sertanejos. Como eu comentei no início, a maioria das pessoas falou assim: ah, isso aí é pé duro, isso aí é vira-lata, É, porque não teve entendimento. Tem, por exemplo, a gente tem várias raças, né, que no passado eram tidos como isso, como vira-latas, né? A gente tem, por exemplo, o cão de Canaã. O cão de Canaã é uma raça que se formou na região de Canaã, lá onde é Israel, né? E ele era um cachorro comum que existia lá e acompanhava os tuaregs, que era o pessoal dos desertos, né? E ninguém nunca deu muito valor, até que o pessoal começou a fazer estudos e falou: não, esse cachorro tem uma origem muito antiga. Na Índia também tem os cães chamados cães pária, né? Que existem nos vilarejos e que só depois que o pessoal foi se dar conta. Então, talvez aqui, por a gente tá lá no cotidiano, é o animal que sempre teve ali conosco, né? Em detrimento, teve depois o pastor alemão e outras raças que chegaram depois, talvez seja um dos principais pontos que o pessoal nunca parou para estudar muito mais a fundo sobre esses animais nativos. Mas tem alguns relatos na literatura, né, cara? Eu cheguei até a comentar com você que um dos grandes autores do Brasil já falava do campo sertanejo lá em 1937, né, que é o Graciliano Ramos, escreveu um livro, Vidas Secas, que eu li, inclusive, mas faz uns 10 anos, cara, um dos personagens mais legais do livro é uma cadela sertaneja, né, que acompanha ali a família de retirantes, que é chamada Baleia. É até sim. engraçado, né, porque eles colocavam muito nome de bicho do mar em cães ali da Caatinga. E a baleia, ali no relato do Graciliano Ramos, cara, tem até, vou dar um spoiler de um livro de quase 100 anos, mas a baleia morre no livro, né? E é um dos momentos mais interessantes, assim, de toda a narrativa, né? Porque você vê a morte da cadela pela perspectiva dela, tá ligado? Então é muito interessante ver essa que ele já existia, era um personagem que estava ali no cotidiano, mas nunca foi valorizado. Como eu falei, teve o Graciliano Ramos que citou e o Gustavo Barroso também, que, como eu falei, fez todo esse um texto. Depois, se a galera quiser, manda um direct lá, daí eu posso compartilhar esse texto também, que é bem legal. Do Gustavo Barroso falando sobre os cães do sertão. Cara, eu li o Vidas Secas no colégio, cara, tem mais de 30 anos isso aí. Vou ler de novo, vou É ler de legal, novo. cara, é legal. E teve E é outro caso verdade, que tinha a baleia mesmo, não tinha, devia ter usado isso. Tinha a baleia provavelmente era um boca preta, né, cara? Que ainda era um estava em caçador, né? formação, né? É, Exato. Cara, e teve até uma curiosidade, né? Porque depois, em 63, deixa eu pegar minha colinha aqui, mas em 63 foi feito um filme. Nelson Pereira, né, junto do Graciliano Ramos, pegou o roteiro ali do Vidas Secas e filmou. Cara, foi um filme, assim, premiadíssimo. E ele precisava de uma cadela para interpretar a baleia no filme, né? E daí diz que ele andando assim na região, muitos dos atores não era nem profissional, ator profissional, ele estava andando numa feira, acho que era Poço dos Índios, se eu não estou equivocado o nome da cidade. E embaixo na barraca da feira, ele achou uma vira-latinha, como eles chamavam na época. Que se você ver no filme, até depois o pessoal tem no YouTube, pode procurar, eu vou a tentar cachorra. colocar a imagem. Olha, olha, olhinho, minha linha. Linha. E tem todas as características do que hoje são esses cães sertanejos. E ele pegou a cadela, e tem a cena, como eu falei, do spoiler ali da morte, né, da cadela, ficou tão bem feito, cara, tão bem feito, que o filme foi exibido lá em Cannes, no festival lá da França,
E teve uma senhora que ela era ligada a entidades protetoras dos animais, né? Que ela falou assim, cara, que absurdo, como é que vocês mataram a cadela para fazer o filme? Porque pensaram que tinha matado mesmo. O diretor lá falou, não matamos a cadela, foi só filmado, foi nos truques. Hoje diz que eles amarraram um barbante, sabe, entre a cauda e a perna, para parecer que ela estava mancando. Depois esperaram até ela fosse deitar contra o sol. Quando o sol bateu no rosto dela, deu a impressão que ela morria. Mas a senhora ficou escandalizada. E depois, para mostrar, não matamos ela, foi feita toda uma operação para trazer a cadela, né, lá, aqui do Brasil, lá para Cannes, para ela também estar, para mostrar, não matamos. No final, disse que a senhora falou assim, não, mas vira-lata é tudo igual, isso pode ser outro vira-lata. Não acreditou na história. Mas o relato que tem é que o cachorro foi levado, a cadela foi levada para lá e depois continuou ali com o pessoal que estava tocando o filme. Então já teve talvez uma cadela sertaneja lá na França, lá em Cannes. Porra, é legal pra caramba. Eu tive a oportunidade de ter eu tenho um grande amigo lá do Ceará, eu morei um tempo lá, Samuel, vou até dar um salve aí. Né, Samuca? Ele me arrumou uma, 2016, isso aí, só que eu não tinha como trazer no avião e tal, e ela é uma cor muito bonita, era uma cor meio lilá, é muita variedade de cor que tem, né? Ó. E que eu olhei e falei, nossa, lilá, que, cara, essa aí é difícil demais ter. Era uma filhotinha pequenininha, eu falei, não, mas deixa, eu não vou levar, não. Legal pra caramba, cara. Eu acho muito bacana essa variedade. Tem, dando uma olhada em alguns perfis, cara, tem cachorros de todos os tipos, assim, né? E isso eu acho uma coisa interessante, porque como eu falei, o Andrassi, cara, minha opinião, né? Não tem que pensar o cachorro tem que ser tudo conezinho do outro, tem que ter o nariz tudo igual, a orelha. Cara, tem que ter, você olha, bater o olho e fala, não, tem uma tipicidade, você vê que é um cão sertanejo. Sim. Mas assim, cara, tem que ser tudo um igual ao outro, tem que ter. Não, faz parte da variedade. Inclusive porque esses cães são utilizados para várias funções. Eles têm o cachorro bom de boi, que eles auxiliam ali na lida. O boi escapou, eles conseguem. Teve até um relato, estava vendo dos vaqueiros, né? O rapaz estava contando que ele foi perseguir a res, né? O gado ali no meio da caatinga, vestido de couro e tudo mais, acabou caindo e o cachorro passou, porque o boi fugiu, e ele só conseguiu localizar depois a res pelo latido do cachorro. Então tem cachorro que é usado para o boi, então você tem um tipo físico. Tem outros que são usados para caça de subsistência, que até hoje existe na região. Então, dependendo da função, é natural que tenha uma variação entre as estruturas dos cães, né? Então, isso implica cor, a orelha geralmente é ereta, mas tem que são as orelhas mais caídas. Então, tem uma variação, mas você bate o olho, você consegue ver algumas características também que são comuns no físico, né?
E será que é por isso que está muito difícil de a sobrancelha não, está ainda em processo, né, de reconhecimento? A gente até viu esses dias um Kennel aí, América Latina Kennel já Reconhecido. reconheceu, mas é muito difícil, né, porque é como você falou, é um vira-latão, né, cara, ninguém criava para uma coisa específica, é muito difícil a gente achar. Eu Cara, acho que vai ser muito difícil reconhecer pela FCI, pela FCI nem tanto, mas assim, nem acho que vai ser o caso, mas pela CBKC eu acho que é bem difícil, né? cara, é que assim, o que começou a mudar um pouquinho o cenário do cão sertanejo, como eu falei, ele é um personagem anônimo da história ali do Nordeste. É, Quando você conversa com o pessoal do Nordeste, eles reconhecem desses cachorros, né? Mas o que começou a mudar foi em 2011. Então é recente, né? Que teve um estudo, foi conduzido pelo professor Marcos Jacob, e daí tinha o Thiago Célio, mais um grupo ali, até isso, o Jean Soares e a Maíra Silva, né? Para dar créditos para todos eles. Eles fizeram, junto à Embrapa Meio Norte, um estudo, porque até então, cara, existia, é uma raça, é um tipo, é um vira-lata. Vira-lata, pensavam, né? E eles fizeram um estudo de caracterização morfométrica. Isso que eu falei de ver as características físicas que a raça tem, físicas e comportamentais transmissíveis. Essa é a base para você formar uma raça. E eles fizeram um estudo ali em 2011 de cães do Piauí. Eles foram em fazendas, foram pessoas que lidavam com gado, e começaram a medir, começaram a analisar a estrutura física desses cães, e só a partir daí que começou um movimento de falar, não, isso é um tipo nativo, isso é uma raça nativa, e que merece ser preservado como tal, né? Então, foi aí que começaram essas pessoas que sempre tiveram os cães a falar, não, vamos tentar formatar uma raça. Se eu não estou equivocado, foi reconhecido pela Sobrace em 2014, então 2011 o estudo. Aí o pessoal começou a se movimentar, foi até quando eu vi as primeiras vezes as postagens do Dirceu, que vai conversar contigo na sequência, né? E depois eu comecei a ver mais movimentos nesse sentido. Então foi só em 2014, é muito recente todo esse movimento de ver a raça como tal. Mas hoje a gente já vê que está crescendo o interesse pelo cão nordestino. Tem uma fazenda, que é a Fazenda Carnaúba, ela é referência em toda a região nordeste, ela tem muitas espécies de animais nativos, né? O, o mote de vida deles é isso, né? É ter animais adaptados ao Nordeste, daí tem raças estrangeiras, tem o Uzerá, tem o Sindi, que é gado, né? Mas tem o curraleiro pé duro, tem cavalo nordestino, tem cabra nordestina, enfim, várias espécies nativas, e eles também começaram na criação do Boca Preta. E quando a gente conversa, o pessoal começa a ver um movimento para valorizar. Então, talvez com isso, né, e pelo que eu senti o interesse aí da CBKC, pode ser que reconheça a nível nacional. Eu até já conversei isso contigo, né? Eu acredito que é muito os criadores, né, se unirem e colocarem na mesa e buscar isso, né, lutar para manter, reconhecer, porque é algo bom que ajuda a valorizar, e manter o campo funcional, né? Porque para não acontecer como a gente já viu outras raças aí que se deixaram levar só por exposição, por modismos e decaiu, né? cara, é assim, infelizmente é isso, né, cara? Algumas raças se perdem aí por conta de modismo. Mas eu acho que as raças brasileiras, elas têm um plus aí de ter uma rusticidade muito grande e o pessoal usar para o trabalho, né, meu? Vai ser bem difícil, né? Eu ia falar, cara, que o Brasil ele é muito grande, né, cara? O Brasil é muito grande e tem muitas áreas ainda que a gente imagina, a gente às vezes está com a cidade na cabeça, né? Eu sou de Curitiba, você é de São Paulo, mas tem muito rincão do Brasil aí que a galera continua usando os cães nas funções antigas, né? Então, às vezes, o pessoal, puxa, tem interesse, você até falou que conseguiu uma filhotinha quando você morou lá no Ceará. Então, eu acho que é muito o pessoal conhecer e quem sabe ir atrás. Puxa, eu vou começar ali a conversar com alguém numa fazenda, um negócio assim, e começar a buscar, né, esses cães para trazer ali, para dar visibilidade. E porque, como você falou, é um animal rústico, um animal que, puxa, pode ser direcionado para outras atividades ali também. Se não é um cão de ataque, quem sabe fazer um alarme, fazer, né, um outro tipo de trabalho. Pode ser selecionado, eu penso muito isso, selecionado uma linha para o boi, por exemplo, continuar como cão boiadeiro. E é um patrimônio, né? Um patrimônio aí do Brasil, um animal que faz parte da nossa história, tem que ser levado para o futuro também, né? E como eu disse que o Fila é um tesouro nacional, eu acho que o Boca Preta é um tesouro nordestino, cara. E, puta, eu acho muito foda, cara.
Só quem já andou pelo Nordeste sabe as coisas de lá, como são importantes pro povo, né, cara? É o cachorro nordestino, é o cão sertanejo, é o cordel, tudo de lá tem um significado, é muito legal, as cores muito vibrantes, né, cara? Legal, cara, Exato. legal. Boa, galera, eu vou falar para você que eu queria juntar esse vídeo, mas acho que ficou melhor assim. Então, essa é a primeira parte da história aí do Boca Preta, da história do cão sertanejo, uma pequena parte da história do Nordeste brasileiro. É muito legal e espero bater outros papos aí com esse estudioso, esse cara nerd dos animais aí. Valeu, Leonel. Cara, muito obrigado aí, viu, bicho? Valeu, mano. É uma satisfação estar conversando com você e com todo o pessoal que acompanha o canal. Eu sempre escuto e escuto mesmo, porque eu baixo como se fosse um podcast e fico ouvindo, vou caminhar com a cachorrinha aqui em casa. Então, desejo aí que, pô, sigam firmes aí nessa empreita e trazer as raças do Brasil e viva as raças do Brasil, né? Viva o cão nordestino e todas as nossas demais raças, né? Valeu, galera. Acompanha E lá a ó, página também. acompanha a página dele que vale muito a pena. Se você chegou até aqui, mano, curte, comenta, compartilha, se inscreve, cara. E, cara, dá um toque na CBKC lá. A gente tá fazendo trabalho aqui, eu tô vendo que eles estão se movimentando lá, hein? Valeu.